Kylian Mbappé a ritmo de recorde. O francês marcou mais 2 gols com o Real Madrid na vitória 3-0 para cima do Athletic de Bilbao e pode igualar aí um recorde que é de Cristiano Ronaldo como o jogador com a camisa do Real Madrid com mais gols em um ano natural. O Cristiano marcou 59 lá em 2013 e o Mbappé está a 5 gols de superar o CR7. O Real Madrid ainda tem 5 jogos pela frente, então Kylian Mbappé a ritmo de recorde levou o Real Madrid a recuperar o caminho da vitória depois de 3 empates consecutivos em La Liga, de perder a liderança para o Barcelona. O Real Madrid precisava, estava muito pressionado para voltar a vencer e também para fazer um grande jogo contra um rival de um nível elevado, que é o Athletic de Bilbao, que é verdade que essa temporada tá vivendo uma temporada bem esquisita, principalmente dentro da Champions, em La Liga também não tá conseguindo os resultados, mas jogar lá em San Mamés é sempre difícil e o Real Madrid foi para lá com muita pressão para cima do Xabi Alonso e também dos jogadores. E a realidade é que a gente viu talvez o melhor jogo do Real Madrid nessa temporada. É um Real Madrid muito incógnita. A gente nunca sabe o que a gente vai ver do time, porque por mais que o Xabi Alonso às vezes não toque tanto na escalação, um jogo não tem nada a ver com o outro. Isso estava acontecendo no início da temporada, mas era mais dentro do mesmo jogo, um tempo muito diferente do outro. E o que a gente viu agora no recorte recente é de um jogo muito diferente do outro. Depois da derrota em Liverpool, o Real Madrid foi em queda livre e a gente não encontrava pontos de conexão para falar em qualquer tipo de melhoria da equipe como um coletivo. As individualidades apareciam, em alguns casos resolviam e outros não, mas a nível coletivo o Real Madrid com muita dificuldade de se encontrar. E nesse jogo contra o Athletic dá pra gente dizer que o coletivo carregou o individual, mas o individual também foi levando o coletivo durante o jogo. Primeiro o Xavi escalou o time num 4-2-3-1 mais ou menos, que com a bola até formava uma linha de 3 zagueiros para a saída com o Tchouaméni, ou entrando entre Militão e Rüdiger, ou até se escorando um pouquinho pelo lado esquerdo, e o Carreras e o Trent abrindo bastante como alas quando o Real Madrid saía controlando a bola. Um Real Madrid jogando muito no contra-ataque, que continua sendo uma arma que rivais que possibilitem que o Real Madrid faça isso. O Real Madrid tem alguns dos melhores jogadores dentro desses contextos de jogo, que são Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. E o começo do jogo foi muito isso, o Athletic de Bilbao tentando pressionar e o Real Madrid conseguindo sair constantemente no contra-ataque e levando muito perigo para o gol do Unai Simon, que até fez boas defesas, inclusive um mano a mano com o Vinícius Júnior, que ele acaba conseguindo fazer uma boa defesa, mas o Real Madrid conseguiu aproveitar isso no início do jogo. Depois o Real Madrid foi dominando e foi levando o jogo mais para o lugar aonde ele se sente mais cômodo, muito guiado por Jude Bellingham e Eduardo Camavinga. O meio de campo hoje não contou com o Arda Güler, que foi banco de reservas. Aí é um ponto de questionamento ao Xabi Alonso. Será que Bellingham e Arda Güler podem jogar juntos? Porque realmente quando um tá e o outro não tá, a gente vê um time mais equilibrado. A gente não viu isso tanto contra o Olympiacos, até vimos. Naquele jogo foi o Arda Güler que jogou e o Bellingham foi banco. No jogo contra o Atlético, talvez tenha sido esse um grande ponto desse jogo do Real Madrid. Foi o jogo mais equilibrado do Real Madrid do Xabi Alonso nesse início de temporada, durante essa temporada até agora, né? Nesses primeiros jogos. Porque a gente viu um time realmente equilibrado, porque ele deixa o Arda Güler no banco, coloca o Bellingham como meio-campista, coloca Tchouaméni e Camavinga como uma dupla de volantes, com o Bellingham um pouquinho mais liberado para poder jogar, e o Valverde entre o meio de campo e mais caindo pela direita, mas ajudando muito no meio de campo, tanto por dentro como por fora. O Real Madrid domina, consegue controlar o jogo, e aí eu digo muito levado por esses dois jogadores, porque o Camavinga dá interceptações, desarmes e ganha muitos duelos, inclusive ele venceu 10 dos 11 duelos que ele teve durante o jogo. E o Bellingham hoje teve um acerto no passe na casa dos melhores passadores do futebol, né? Teve 97% de acerto no passe, ele só errou um passe no campo adversário.
e 93% de acerto no passe, ou seja, ele só errou 3 passes durante todo o jogo, atuando muito como meio-campista. A gente viu um Bellingham atuar muito mais recuado, não tanto próximo da área, onde ele também costuma ser letal, mas nesse momento a carência do Real Madrid é meio de um jogador de meio de campo que ajude a construir as jogadas. E o Bellingham foi esse cara nesse jogo contra o Atlético. O primeiro gol é um gol fenomeniano do Kylian Mbappé, que lembra muito o Ronaldo Fenômeno, numa arrancada dele num contra-ataque com campo, com espaço. O Mbappé é um negócio absurdo, então com campo para correr, espaço para uma arrancada incrível, um controle, um controle de bola para driblar, para jogar a bola para o lado onde o pé encaixou perfeitamente, um golaço do Mbappé para abrir o placar. O segundo gol do Real Madrid é o melhor gol coletivo, um dos melhores gols de jogo coletivo que a gente viu do Real Madrid de Xabi Alonso até aqui na temporada. É uma construção de jogada que o Real tá todo no campo do adversário, basicamente. O Trent Alexander cruza, o Mbappé escora de cabeça e o Camavinga tá livre na área para marcar o gol de cabeça, para ser o 2-0 para o Real Madrid. E o 3-0 é um golaço do Mbappé de um chute de fora da área. O Mbappé fez um grandíssimo jogo, mas foi um jogo de um passo à frente do coletivo do Real Madrid. Vinícius Júnior levando muito perigo, o constante, o ataque do Real Madrid foi todo pela esquerda, com Bellingham, Vinícius, Mbappé jogando por ali, Vinícius entrando mais centralizado, foi um desespero para o rival. Pena que o Vini não marcou naquele mano a mano com o Nike, fez uma boa defesa. O meio de campo do Real Madrid, como eu disse, foi o jogo mais equilibrado. Tchouaméni e Camavinga se compensando muito bem. Trent Alexander ajudando muito defensivamente e levando muito perigo pro ataque, que não atacou tanto pela direita, mas quando foi por ali, por uns cruzamentos e os passes longos dele, também aproveitando muito isso no contra-ataque. Então, um jogo coletivo, principalmente no primeiro tempo, muito bom do Real Madrid. Mas a verdade tem que ser dita que o Courtois fez grandes defesas. Fez uma no primeiro tempo incrível. Assim, daquelas defesas que o Courtois, que tem 2 metros, parece que tem 3,5 metros, uma baita defesa do Courtois. O Courtois é um seguro de vida para o Real Madrid, ele fez 3 grandíssimas defesas durante o jogo. Nos momentos em que o Real Madrid tá pior, dentro de contextos de jogos que tem trocação, quando o Courtois aparece, o Courtois mantém o Real Madrid no jogo ou coloca o Real Madrid no jogo, né? Evidentemente que o time tem que funcionar, mas quando o time parece que vai dar uma baqueada e o Courtois aparece, volta tudo pro jogo, né? O Real Madrid volta pro jogo automaticamente. Ele tem esse poder e é um jogador extremamente decisivo pro Real Madrid. Primeiro tempo muito bom, segundo tempo com um pouco de queda de produção, com o Atlético tentando crescer e ir pra cima do Real Madrid, mas também com falta de capacidade para fazer isso. Xabi Alonso tem 2 pontos para se preocupar muito, porque Trent Alexander com problema na coxa esquerda e o Camavinga com problema no tornozelo esquerdo deixaram o campo e foram 2 jogadores que foram muito bem, principalmente o Camavinga, que jogando na dupla de volante com o Tchouaméni, do jeito que o Xabi Alonso quer jogar, compensa muito o time, equilibra muito o time, foi o Real Madrid mais equilibrado de toda a temporada, na minha opinião. Só que agora vamos ver por quanto tempo vai perder esses 2 jogadores que são importantíssimos. O Raul Asensio terminou jogando na lateral direita. Vamos ver no próximo jogo contra o Celta se ele joga por ali ou se o Xabi Alonso resolve colocar o Militão por ali. O Rudiger também saiu sentindo, mas parece que... Vamos ver como é que tá. Assim, realmente os problemas de lesões no sistema defensivo e também meio de campo do Real Madrid são um problema. Vamos ver o que o Xabi Alonso vai ter, que jogadores ele vai contar pro jogo contra o Celta de Vigo, porque daqui uma semana, na próxima quarta-feira, daqui uma semana, tem Real Madrid Manchester City, é um jogo marcado em vermelho no calendário do Real Madrid, muito importante, porque vencer jogos grandes é um objetivo para esse time. Mas o jogo contra o Atlético foi um passo à frente para a gente ver um Real Madrid com uma outra cara diferente dos 3 últimos jogos na La Liga, os 3 empates que levaram o Real Madrid a perder a liderança da competição e entrar num momento muito nebuloso, de muitas dúvidas e questionamentos. Mudanças no jogo, o Rodrigo, o Brahim e o Gonçalo entraram para a saída do Vinícius, do Militão e do Mbappé. Xabi Alonso deu até alguns descansos no final da partida. E o Mbappé com números absurdos com o Real Madrid, né? 25 gols em 20 jogos, 55 gols no ano de 2025, prestes a bater o recorde aí do Cristiano Ronaldo, 69 gols em 79 jogos com o Real Madrid, isso é uma barbaridade.
É uma barbaridade. Em 1 ano e meio, vestindo a camisa do Real, o Mbappé chegou a quase 70 gols. Ele é o responsável por 57, quase 57% de todos os gols do Real Madrid, 25 dos 44. Obviamente que a gente vai, durante a temporada, ver que em momentos que o Mbappé cair de rendimento, porque se ele consegue manter esse rendimento, ele talvez bata o recorde do próprio Cristiano de uma temporada, que vai ser difícil, porque Cristiano marcou muitos gols, mas o ritmo do Mbappé é muito bom. Mas vamos ver quem é que dá passos à frente para poder marcar gols nesse Real Madrid quando o Mbappé não fizer. Mas realmente o jogo de hoje do Mbappé e os números que o Mbappé tem com o Real Madrid nesse início de temporada são um absurdo. Real Madrid agora enfrenta a Celta de Vigo, volta ao Bernabéu depois de 6 jogos consecutivos fora de casa, que pesou bastante pro time, volta no domingo a jogar no Bernabéu e na quarta-feira esse jogo muito importante contra o Manchester City. Dentro de pontuação da Champions não é crucial, é importante, mas não é crucial. Mas em termos do que se imagina que o Real Madrid possa entregar, sim é crucial pelo momento e pela fase ruim nesse ano de 2025, enfrentando os grandes rivais. Então, o foco tá no jogo contra o Manchester City, mas dentro de La Liga não pode perder mais pontos, porque o Barcelona agora entrou numa rotação de somar muitos pontos e o Real Madrid não pode, já perdeu a gordura que tinha por ter ganhado o Clássico e não pode ficar para trás, porque senão se descoloca aí da briga pelo título de La Liga. O Barcelona é líder com 1 ponto a mais de vantagem sobre o Real Madrid depois dessa vitória do time de Xabi Alonso contra o Atlético Clube de Bilbao.